Mas afinal de contas, o que significa esse negócio de pressão 12/8? Ih, rapaz. Você sabe o que é uma pressão sistólica? Uma pressão diastólica? O que é hipertensão, afinal de contas? Você não tem como conseguir combater seu inimigo se você não conhece ele. Mas eu tô aqui para lhe ajudar. Eu sou o Dr. Cota Júnior, cardiologista, e ajudo você no controle da sua pressão. A todos aqueles que logo de cara vão logo dando like no vídeo, porque sabe que vem um conteúdo de qualidade, meu muito obrigado. A você que não conhece, segura um pouco. Se você achar que o vídeo foi bom, que finalmente esclareceu a sua dúvida, o que é uma pressão 12/8, lá no final eu peço seu like, você já aproveita e se inscreve também aqui no canal. Tudo começa lá no coração. Na hora que o coração ele contrai, ele ejeta uma quantidade de sangue pela sua circulação, ele ejeta uma quantidade de sangue pelas suas artérias. E esse sangue, ele passa com uma velocidade. Esse sangue, na hora que ele passa por uma artéria, ele faz uma força, uma pressão pela parede da artéria. E isso aí é importante, porque senão, se não tem pressão, o sangue não circula. Quer ver um exemplo fácil para você entender? Vamos pegar, por exemplo, aqui para você entender, esse vidro dial. Se eu apertar aqui fora, veja que eu estou fazendo uma pressão. Se eu fizer uma pressão muito forte, o que pode acontecer? Estourar. Só que isso aqui é uma pressão de fora para dentro. Agora imagina que tem uma bomba passando, fazendo com que o líquido se mova aqui. Então a pressão de dentro para fora. Pronto. Você acabou de entender o que é pressão. A pressão é a força que o sangue exerce sobre a parede da artéria. E essa pressão ela não pode ser muito baixa, porque se ela não for muito baixa, o sangue não chega na cabeça. Então tem que ter força para o sangue sair daqui do coração para chegar lá na cabeça para irrigar seu cérebro. Mas também ela não pode ser tão alta, porque assim como uma baixa pressão não circula o líquido, uma pressão muito alta pode estourar a tubulação. E se estoura uma tubulação, por exemplo, lá no seu cérebro, o que você vai ganhar? Um AVC hemorrágico. Pronto. Agora você já entendeu o que é pressão arterial. E o que é uma pressão de 12/8? Primeiro, nós vamos entender o que é uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. A pressão sistólica é aquela que o coração contrai. Então, o coração tem dois movimentos. Quando ele contrai, a gente chama de sístole, e quando ele relaxa, chama de diástole. Então, na hora que o coração está contraindo, a maior pressão dele é a pressão sistólica. É a hora que o sangue passa pelas artérias com velocidade. E na hora que o coração relaxa, é a hora de menor pressão, porque não está tendo contração muscular. Então veja, a pressão 12 é 12 centímetros de mercúrio, é na hora da contração. E o 8 é 8 centímetros de mercúrio, na hora que o coração está relaxado. E essa é uma pressão ótima. Por quê? Porque faz o que o sangue circule de forma normal, o suficiente para levar oxigênio, nutrientes para todas as suas células. Mas isso numa situação em repouso. Agora, se você estiver correndo, os seus músculos vão precisar de mais energia. O seu músculo vai precisar de oxigênio, vai precisar de glicose. Aí o que vai acontecer? Vai ter que aumentar a pressão para chegar mais sangue no seu músculo. É por isso que é normal, durante o esforço físico, a sua pressão subir. É por isso que quando você chega no lugar para verificar a sua pressão, as pessoas pedem, olha, fica sentadinho uns 5 minutos, bora esperar a sua pressão voltar ao normal. É por conta disso. E é por isso que você passa mal quando sua pressão está baixa. Por quê? Porque não vai chegar sangue no seu cérebro. Ela nem pode ser muito alta e nem pode ser muito baixa. Então uma pressão ótima é aquela pressão 12/8. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então veja só, você já sabe o que é uma pressão arterial, é a pressão do sangue dentro das artérias. Você já sabe o que é uma pressão 12/8. O 12 é da pressão sistólica e o 8 da pressão diastólica, você já sabe também. E o que é uma hipertensão? Hiper quer dizer muito. É uma pressão muito alta dentro dos seus vasos sanguíneos. E que isso tem que acontecer em pessoas em repouso. Porque uma pessoa que esteja correndo com uma pressão de 14/8 talvez esteja até baixa, porque o organismo dele está pedindo mais energia. Mas se você estiver dormindo, deitado, uma pressão de 14/9 é muito alta.
Para eu poder fechar o diagnóstico de hipertensão no paciente, não é tão simples. Eu tenho que avaliar várias coisas. Eu tenho que saber se é um paciente idoso, eu tenho que avaliar se o paciente é de baixo, moderado ou alto risco, e com isso eu vou classificar a pressão dele. Pacientes de alto risco, eu tenho que ter uma pressão um pouco mais baixa. Já os pacientes de baixo, moderado risco, eu tolero uma pressão até 14/8. Já paciente de alto risco não, tem que ser um pouco mais baixo. Agora, se for paciente idoso, você já viu aquela história que paciente idoso a gente tolera uma pressão um pouco mais alta. Por quê? Porque as artérias estão rígidas. As artérias estando rígidas, ela perdendo a elasticidade, fica mais difícil do sangue circular. Aqui no braço, a pressão pode estar alta, mas lá no cérebro, a pressão pode estar dando baixa. É por isso que ela tem que ser um pouco mais alta para poder levar oxigênio para o cérebro, para os rins, para o próprio coração, para outras partes do corpo. Então, para eu fechar um diagnóstico de hipertensão no paciente, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores. Mas, de uma forma geral, para a maioria das pessoas, o que a gente vai dizer? Que uma pressão em repouso acima de 14/9 é hipertensão. Se você tem uma pressão abaixo de 12/8, não quer dizer que você tenha pressão baixa. Quer dizer que a sua pressão está ótima. Está ótima? Sim, ela está ótima. A pressão baixa normalmente vai ser quando ela está... A pressão sistólica, lembra aquela que é maior? Quando a pressão sistólica está abaixo de 9, e para isso tem que ter sintomas. Eu já cheguei a pegar a pressão da minha mãe, ela com 9/5, e ela bem, tranquila, não sentindo nada. O que vai fazer? Não vai fazer nada. Significa que aquele sangue que está circulando sob aquela pressão está sendo suficiente para irrigar, para oxigenar todo o corpo dela. E não tem por que aumentar. Rapaz, tá certo isso? Com base em tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu tenho que falar duas coisas que é onde são os maiores erros dos meus pacientes. Erro número 1. Eles acham que a pressão não pode subir de 14/9, que ela nunca vai poder dar 14/9. E na hora que eu estou fazendo o teste aerométrico dele, que eu falo que a pressão lá na esteira está dando 20/9, ele se desespera achando que vai ter um AVC. Não, é normal. Lembra que eu falei que quando o corpo está em movimento, gasta mais energia, ele precisa de mais sangue e a pressão sobe? Então a nossa pressão, ela vai flutuar. Assim como quando a pessoa estiver dormindo, entra numa situação de repouso, a pressão vai cair. A minha pressão, eu dormindo, chega a dar 8/4, e isso aí é normal. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é achar que a pressão não deve oscilar. Toda pressão oscila, toda pressão. Só vai ter um momento da sua vida que sua pressão vai deixar de oscilar, que é quando você morrer. Aí ela vai ficar zero o tempo todo. Fora isso, a pressão vai oscilar. A cada batida do seu coração, a pressão muda. Você sabia disso? A cada batida. Então sua pressão muda, na verdade, a cada segundo. E o segundo erro que as pessoas cometem, elas acham que o remédio que ela vai estar tomando para a pressão não vai deixar a pressão dela subir. É como se criasse um teto. A pressão, toda vez que bater aqui, não passa. Vai passar. Se, por exemplo, você está com uma pressão bonitinha, 12/8, tomando o seu remédio, e você descobre que ganha na Mega Sena, imagina só para quanto sua pressão não vai. Ela vai estourar fácil. Por quê? Porque é felicidade, alegria. Assim como a tristeza também. Assim como o esforço físico, assim como uma febre, assim como uma dor. E isso é uma resposta fisiológica. Então não é porque a sua pressão subiu, teve um momento que deu 16/9, que sua pressão esteja descontrolada. Você vai ter que ver a média da sua pressão. Nós, cardiologistas, verificamos a média da sua pressão. Eu tenho certeza que você entendeu agora o que significa essa pressão 12/8. E eu fico feliz por você ter entendido, mas eu vou ficar mais feliz quando você der o like, porque você chegou até aqui, porque você curtiu, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, você vai receber conteúdos que nem esse, de fácil entendimento, de cunho científico, com um especialista em cardiologia e, claro, com uma pitadinha de humor. Quem já acompanha aqui meu canal já sabe, toda segunda-feira eu tenho minha live. Muitas vezes eu pego a pergunta que você faz aí no seu vídeo, levo lá na minha live e respondo ali ao vivo, assim como eu respondo várias perguntas ali ao vivo. Agora mesmo, depois de toda essa explicação, pode ser que você ainda esteja com dúvida, queira marcar uma consulta aqui com o Dr. Cota Júnior?
Faça o seguinte, aqui na tela eu vou deixar para você o telefone do meu WhatsApp de contato, você vai falar com minhas funcionárias, você vai agendar sua consulta online. Sim, eu atendo pacientes do Brasil, do mundo inteiro, igual como eu estou conversando aqui com você, só que você vai poder mandar seu exame, eu vou poder compartilhar a tela, a gente vai poder discutir, posso passar o remédio para você, tudo online. Eu sinceramente espero que você tenha gostado e nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima.